Pessoal, vamos aqui trocar uma ideia em relação a essa reunião que está tendo nesse momento aí em Davos. Não sei se está tendo uma reunião nesse momento em Davos, na Suíça. E essa reunião é organizada anualmente pelo Fórum Econômico Mundial, ou WEF, em inglês, The World Economic Forum. Eles organizam essa reunião todos os anos, onde eles falam sobre objetivos que eles têm para o mundo. É uma reunião de vários líderes ao redor do mundo, políticos, presidentes, empresários, tipo jogadores de futebol, pessoas que investem muito no mercado de ações, também pessoas que estão dentro do universo de criptomoedas. Então, é uma coisa gigantesca, vocês não fazem ideia. E muita coisa que sai de lá dessa reunião é que é implementado no mundo. Então, muitas coisas que nós implementamos no mundo sai dessa reunião. E claro, acabamos de levantar uma série de teorias da conspiração, que nem todas são, assim, digamos, conspirações. Sabem que eu não gosto disso, mas, o certo é que muita coisa que acontece lá mesmo dirigem o mundo, né? Então, vamos aqui trocar uma ideia em relação a isso, claro, né? Quais são os impactos que essa reunião que vai ter lá, nesse momento, em Davos, na Suíça, podem impactar o universo de criptomoedas. Vamos aqui trocar também uma ideia em relação a isso, lembrando que essa reunião estava para decorrer no princípio do ano, nesse caso, estava para decorrer por volta do mês de janeiro, mas foi cancelada porque o mês de janeiro era inverno aqui na Europa e os casos da pandemia, do Covid, estavam muito elevados. Então decidiram cancelar e colocaram para aqui, nesse mês, né, no mês de maio, que vai começar, ou começou ontem, no dia 22 de maio e vai terminar no dia 26 de maio. Então são 5 dias de conferência em Davos. O tema central da conferência, claro, né, vamos focar muito na questão da pandemia, especificamente na recuperação da pandemia. Então vocês sabem que já estamos há 2 anos nessa luta da pandemia do Covid-19 e agora entramos numa época de recuperação da pandemia. Agora, segundo eles, dizem que vão agora lutar para recuperarem a economia mundial. Algo que eu acho que vai ser um pouquinho difícil, essa recuperação, acho que vamos demorar por aí uns 10 anos, porque aquela conversa de fica em casa, não trabalha, a economia vem depois, isso nós estamos a sentir agora, né? Principalmente a Europa e os Estados Unidos da América. E se criou uma cultura em que para pegar as pessoas, eles colocar novamente a trabalhar num escritório de uma fábrica, vai ser um pouco difícil. Tanto é que muita gente trabalhava nas empresas, nessa época da pandemia, encontrou outras formas de fazer dinheiro, talvez de uma forma online, e agora fica um pouco difícil. E esse é que é o maior desafio de países como os Estados Unidos da América, em que os jovens não querem mais trabalhar, nesse momento nos Estados Unidos e também em vários países da Europa. O que falta é mão de obra, principalmente no setor de restauração, em que jovens não querem trabalhar no restaurante, não querem trabalhar na hamburgueria, não querem trabalhar em lugares em que vão ganhar um salário mínimo. Então, jovens preferem ficar em casa e receber subsídio do governo. Isso porque na época da pandemia, muitos ficaram em casa. Se naquela época já era mal, digamos assim, ou já era mal, né, a estatística, agora piorou muito. Então, essa recuperação da pandemia, no meu ponto de vista, ainda vai levar mais tempo, porque nós, jovens, agora não queremos mais trabalhar para ganhar salário mínimo. E agora se criou uma cultura, e principalmente em países de primeiro mundo, que é a cultura de trabalho remoto. Então as pessoas não querem mais ter essa cultura de estar a sair de casa de manhã. Digamos, imaginemos que você vive em cidade grande, né? Imagina que você vive em Luanda. Você sai de casa às 5, 6 horas. Tem lugares de Luanda que você tem que sair de casa às 4 horas e você só regressa em casa 18, 19 horas. Então, e se você, digamos assim, contabilizar o horário que você ficou efetivamente a trabalhar lá no serviço, só foram para aí 3, 4 horas. O resto foi para aí 1 hora para comer, o resto foi conversa ou fazer uma coisa improdutiva. As pessoas já deram conta disso e agora preferem trabalhar em casa. Então, ao invés de ter todo o estresse de ir ao trabalho e fazer uma coisa que se pode fazer diretamente de casa, as pessoas agora preferem ficar em casa e trabalhar remotamente. E claro, isso tem suas vantagens e desvantagens. A vantagem é que vai ajudar o ambiente, é pouca poluição dos carros, né? Também outro tema que vamos aqui falar daqui a pouco, ajuda o ambiente, mantém a pessoa mais calma, menos estresse, a pessoa também já fica mais próxima da família, né? Algo que é um pouquinho difícil hoje em dia, quando duas das pessoas trabalham, digamos assim, o esposo e a esposa trabalham em casa, ninguém fica em casa, os filhos também crescem assim. Então, agora temos essa oportunidade, digamos assim, de voltarmos a termos esse contato, digamos assim, com nossas casas, com trabalho remoto. O ponto negativo
é que as pessoas agora estão a ficar mais tempo em casa, não querem trabalhar em lugares fora de casa. E trabalhar, por exemplo, numa fábrica, trabalhar num restaurante, esses setores foram altamente impactados. Vocês não fazem ideia, pessoal. Esses setores são indústrias que nunca mais vão regressar. Esses setores são indústrias que praticamente nunca mais vão regressar. E várias empresas estão a morrer. Né? Basta você reparar mesmo, no teu país, dependendo de onde você vem, que muitos restaurantes nessa cidade fecharam. Né? Então, isso por quê? Porque, principalmente aqui na Europa, nos Estados Unidos da América, porque as pessoas não querem mais trabalhar fora de casa, as pessoas querem agora trabalhar remotamente. Isso é uma cultura que está se criando agora, né, pessoal? Isso é uma coisa nova e eu acho que isso vai impactar muito nos próximos tempos. Lembrando que apenas em países desenvolvidos ou economias já sustentáveis, economias ainda em desenvolvimento ou economias emergentes, economias fracas, ainda vão levar um certo tempo até chegarem a esse nível de trabalho remoto por causa da conexão à internet. Apenas por isso. Porque se fosse uma outra coisa já poderia acontecer. Um outro ponto que também vai se levantar lá, nessa reunião de Davos, é a questão climática. E também aqui vou já juntar a questão climática com ESG, de Environmental Sustainable Governance, ou seja, ESG. No momento que você vê ESG, é o quão alinhada é uma empresa com os desafios climáticos, os desafios ambientais. E, eu acredito que sim, que existem sim ações climáticas, existem sim mudanças de temperatura, mas eu não acho que nós, seres humanos, somos os únicos, digamos assim, causadores dessa ação climática. Pessoal? Eu até acho que as empresas, digamos, poluem muito mais o ambiente do que uma pessoa. Basta você ter um pouquinho de raciocínio, você consegue dar conta que você conduz seu carro, a sua moto, e você polui o ambiente, apenas um ínfimo daquilo que as empresas fazem, ou uma indústria consegue fazer com a água que ela utiliza durante o dia, uma indústria, por exemplo, de sabão, ou uma fábrica, tanto água que se consome durante o dia, e também os caminhões, a maneira que poluem o ambiente, e acima de tudo, esse pessoal que foi em Davos, eles não foram nem de barco, como a Greta fez, saiu da Europa, foi nos Estados Unidos da América, também não foram lá de comboio, nada disso, nem de carro elétrico. Esse pessoal que foi em Davos, eles foram lá de jato privado. O pessoal que foi de jato privado, eles poluem em um dia, mas você pode poluir em um ano. E eles vão falar de ações climáticas, é onde nós vemos o pico da hipocrisia. Mas isso aqui não é uma crítica a eles, né? Isso é apenas para, digamos assim, balançar um pouquinho aqui as coisas. Mas o que você tem que ter em mente é que vai se falar de ações climáticas e quem vai pagar as decisões que eles vão tomar, decisões climáticas no mundo, será você. Será você que está em casa, que não tem jato particular, você que é uma pessoa normal, né, que não consome muito, e você que vai pagar a conta das ações climáticas que eles estão a conversar, que vai sair de lá, né? E tem muitas gente a se levantarem de ações climáticas. Eu só espero que isso para chegar em Angola ainda leve um pouquinho mais de tempo, porque as ONGs são financiadas por alguns interesses. Eu não vou aprofundar aqui nesse vídeo, vamos talvez fazer um outro vídeo. Se vocês quiserem, coloquem nos comentários, se vocês quiserem que eu fale sobre como é que essas ONGs, né, impactam o ambiente e tudo mais, e como é que tudo isso acontece, esse esquema todo de clima. Mas o certo é que se você vê Climate Change, ESG, saiba que é uma arma apontada para pessoas normais, para pessoas que não estão a poluir o ambiente, pessoas que vivem sua vida normalmente, que não consomem muito. Pessoal, nós temos aqui que ser realistas. Tanto é que se você pegar os países que mais poluem o mundo, você vê que são todos os países desenvolvidos. A China, Estados Unidos da América, o Reino Unido, entender? Não, países grandes que querem apontar países pequenos que nem consomem nada. Basta você reparar que uma família média em Angola não consome nem um ínfimo de uma família americana. Porque poluição vem mesmo de consumo. Então, tudo isso tem que se levar em conta, mas isso não se leva naquelas conversas. Naquelas conversas, todo mundo está no mesmo nível. Lá no Fórum Econômico Mundial em Davos, todo mundo está no mesmo, todo mundo está poluído da mesma forma. Mas ok, eu só apenas para os colocar, digamos assim,
numa linha de pensamento em relação às ações climáticas. Lá vão falar sobre isso e vão tomar algumas decisões que depois podemos falar aqui no canal em relação às ações climáticas. Lembrando que eu estou a fazer esse vídeo no dia 23 de maio, então ainda não terminou fora. Quando terminar, podemos gravar uns vídeos a falar sobre isso. E depois, eles também vão lá falar sobre o aceleramento do capitalismo, então procurar acelerar o capitalismo no mundo todo. Apesar de que o mundo está cada vez mais inclinado para o comunismo, e eu acredito que daqui a mais ou menos 50, 100 anos, infelizmente, o mundo será comunista. Eu não sou anticomunista, mas comunismo, capitalismo, todos os sistemas econômicos não favorecem nada a África. Isso você tem já que levar em consideração. Todos os sistemas econômicos não favorecem nada a África. Não importa se é capitalismo, se é socialismo, se é comunismo, não interessa. Não tem nenhum sistema econômico criado fora que vai favorecer a África. Claro, eu vou falar África porque aqui eu foco de muita gente aqui que me acompanha aqui no canal do YouTube. Mas o certo é que o capitalismo chega a ser menos pior. Porque pelo menos o capitalismo protege a propriedade privada. Esse ponto aqui é um ponto muito importante. Eu acho que você tem que ter a tua própria terra, a tua própria casa, a tua própria empresa. Eu acho que você tem que deixar alguma herança para seus descendentes. Eu valorizo isso. São meus princípios. E nisso tudo que eu acabei de falar, no comunismo não existe. No comunismo você não pode deixar herança para ninguém. Você não tem nenhuma propriedade, tudo é do governo. É uma ditadura. Você não pode falar mal do governo. Então é muita coisa aqui junta que me faz ir para o capitalismo, que é menos, digamos assim, parasita em relação ao comunismo. Mas eu não sou partidário de nenhum sistema econômico. Eu acho que os sistemas econômicos funcionam em cada país de uma maneira diferente. Mas o certo é que lá vão falar sobre o aceleramento do capitalismo no mundo, apesar de que o mundo está cada vez mais comunista. Também vamos falar sobre cripto, que agora vamos aqui entrar no nosso tema que nos interessa muito aqui no vídeo também. Cripto, vamos falar um pouquinho de DeFi, né? Finanças descentralizadas. Vamos trocar lá uma ideia sobre isso. E do meu ponto de vista, o que eles vão falar é sobre como regular ainda mais cripto. Lembrem-se que esse foi o que vai acontecer há mais ou menos 2 semanas depois da queda da Terra e da Luna. Aquele evento que impactou todo o universo de criptomoedas e não só. Então, eles lá vão falar também sobre o DeFi, né? Porque muita da stablecoin da UST, que é a stablecoin da Terra, estava na Anchor Protocol, ou está até agora, na verdade ainda não saiu, ninguém está conseguindo tirar porque está tudo muito baixo, né? Então, está na Anchor Protocol e na Anchor é um protocolo DeFi, então lá vamos falar sobre finanças descentralizadas. Vamos falar sobre DeFi e eles vão colocar leis. Você tem que esperar lei. Não pense que vão criar alguma coisa favorável. Tudo que eles vão fazer é para, digamos assim, diminuir a liberdade do indivíduo. O que eles vão fazer lá em termos de DeFi é diminuir a liberdade do indivíduo. E outro ponto que eu gostaria aqui de tocar é que, como lá vão falar muito de ações climáticas, ESG, que é o quão alinhado uma empresa está em termos de ações climáticas, eles vão, claro, levantar mais uma vez lá na mesa o assunto de quão o Bitcoin está poluindo o ambiente. Então, vocês sabem que os bancos centrais do mundo todo, principalmente países desenvolvidos, reguladores de países desenvolvidos, estão a banir Bitcoin. Na China, a desculpa foi ações climáticas. Lembrem-se, na China falaram não, Bitcoin está poluindo o nosso ambiente. Esqueceram-se das fábricas deles, né? Está poluindo o nosso ambiente e vamos ter que banir Bitcoin. Ok. Em Nova York também já baniram a mineração de Bitcoin. Pessoal, acho que pelo menos para os próximos 2, 4 anos que não vai ter mineração de Proof of Work, não apenas Bitcoin. Tudo que é mineração de Proof of Work em Nova York não é mais possível. Já foi banido em Nova York pela lei. Por lei, não se pode mais minerar nenhuma moeda Proof of Work, que é o mecanismo de consenso do Bitcoin dentro de Nova York. Então vamos ficar um tempo assim, sem mineração de BTC em Nova York. Não vai me espantar se daqui a pouco Califórnia seguiu o mesmo caminho. Essas 2 cidades são cidades altamente esquerdistas. Então, lá em Davos, provavelmente vão levantar o tema da mineração de Bitcoin. Eles vão procurar usar esse momento, que é um momento muito sensível,
no universo de criptomoedas. Lembrando de que nós estamos a entrar nesse momento, provavelmente no inverno de cripto, alguma coisa semelhante do que nós tivemos em 2018 a 2020, aquela queda mesmo generalizada. E isso vai, num certo modo, levantar os reguladores, vão usar isso como uma desculpa. Eles não vão fazer ou não vão focar na parte tecnológica, vão apenas focar no preço. E vão dizer de que, olha, Bitcoin está poluindo muito ambiente, pode levantar algumas leis para banir a mineração de Bitcoin em alguns países. Não ficaria surpreendido se depois desse fórum, depois de umas semanas ou um mês, começássemos a receber notícias que alguns países no mundo todo já baniram mineração de BTC ou estão a banir BTC. Lembrando que o Fórum Econômico Mundial, assim como outras instituições globalistas, são completamente contra a adoção de Bitcoin em países como El Salvador. E a construção do Bitcoin City, que é uma cidade de Bitcoin, está se fazendo nesse momento em El Salvador. Então, são instituições altamente contra a cripto, completamente contra a cripto, e vão lá usar esse fórum cada vez mais para darem uma opinião contrária em relação ao BTC. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui, para esse vídeo não ficar muito longo. Deixa abaixo nos comentários sobre o ponto de vista em relação a esse fórum, e dá se você tem conhecimento ou não tens, e o que é que você acha que lá vão falar naquele círculo deles. Eu acho que, se tudo correr bem, eu vou tentar participar no fórum do próximo ano, em Davos mesmo, em Davos. Próximo ano acho que será em janeiro ou maio, acho que será mais em janeiro, né? Mas o certo é que vou fazer um esforço, se eu não estiver numa outra parte do mundo, se eu estiver na União Europeia, vou fazer esforço de participar no próximo ano, né? Para receber tudo em primeira mão. Nós podemos ter uma opinião um pouquinho controversa, no entanto, eu quero receber tudo em primeira mão em Davos. Pessoal, porque lá se toma decisões que definem o teu futuro, o meu futuro, o futuro de todo mundo. Tudo que acontece lá, o mundo segue. Então, deixa abaixo o ponto de vista em relação a esse fórum em Davos. E também não se esqueça de deixar aqui seu like e também se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para que o YouTube te notifique sempre que eu lançar aqui um vídeo novo. E partilha esse vídeo nas tuas redes sociais, né? No teu Facebook, no teu WhatsApp e também no teu Twitter, que vocês possam saber de que em Davos estão ter uma reunião e vão falar sobre DeFi e mineração de Bitcoin. Então, pessoal, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos. Até a próxima.